Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no primeiro podcast, após o primeiro episódio do Uroscience. Muito felizes com o evento, foi um sucesso. Viemos aqui para fazer um agradecimento especial a todos que confiaram no nosso programa, no nosso curso, aos parceiros, ao Hospital Excelência. E agradecer e falar que nós vamos ter alguns outros, né, Rodolfo? Com certeza, esse foi o primeiro. O sucesso que teve, né? Primeiro de muitos. E nós vamos passar também aqui agora no podcast um pouquinho um resumo de como foi o curso, com os depoimentos dos nossos convidados e também dos nossos alunos. Pessoal, muito prazer, meu nome é Gustavo Ladeira e hoje eu participei a convite aqui do Dr. Rodolfo e do Dr. Luiz, do curso de Estética Íntima Masculina, e eu falarei um pouco sobre visagismo masculino e a importância dessa comunicação na imagem de médico. O curso até agora foi sensacional, tivemos aqui a presença da galera do marketing, e para você que é médico, quer se destacar, quer sair na frente, é um passo muito importante fazer o curso, adquirir esse conhecimento que essa galera compartilha, porque vai ser muito importante para você. Bom, meu nome é Fábio, eu sou da Vega Medicamentos, sou da área comercial, estou participando do evento do Dr. Boretti e do Dr. Rodolfo. As expectativas foram as melhores, é um treinamento extremamente importante, principalmente para a área de saúde. Envolve desde a parte da teoria e a parte de marketing, que eu acho que é fundamental, somente hoje, nos dias de hoje, em relação à concorrência. Está sendo espetacular. Meu nome é Maurício Teles, sou urologista de Ituverava, estou gostando bastante do curso, é uma ampliação dos horizontes para a estética genital masculina. Eu agradeço a oportunidade da Uroscience pela participação. Olá, sou o Felipe, sou Bia Ferreira, sou de Catanduva, vim aqui participar do curso do Uroscience. Estou gostando muito do curso de preenchimento peniano, é um ensino de como você agregar valor ao seu procedimento e sobre visagismo também. Muito interessante, estou adorando o curso. Olá, eu sou o Lincoln Arcanjo, vim aqui no curso Uroscience para aprimorar minha técnica de preenchimento peniano. Eu já tenho uma atuação no preenchimento peniano com ácido hialurônico, com bons resultados, mas aqui é sempre importante aqui trocar ideias, aprimorar técnicas, discutir benefícios e melhorias para os pacientes. Estou muito satisfeito aqui com essa experiência, com essa troca de experiências com os colegas, Dr. Boretti, Dr. Rodolfo. Tem muito a agregar aqui pra gente. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o André, residente aqui da Urologia de São Francisco, residente do Dr. Luiz, Dr. Rodolfo. Sou Gabriel, residente de Urologia também, Dr. Luiz, Dr. Rodolfo. Estamos aqui hoje nesse curso, cara, que está sendo muito produtivo, um curso bem legal. E aí vale super a pena, super indico a experiência de estar aqui com o pessoal. Isso aí, é importante da parte teórica, a parte prática aqui em conjunto, a gente está aprendendo bastante, foi muito produtivo aí pra gente. Bem legal, gente, recomendo. Parabéns, Boretti. Muito legal, né? A gente, sensacional. Principalmente a repercussão que teve e assim, a abrangência do curso, muitos que vieram nos procurar, que foi muito diferente, porque além da parte teórica, prática, a maioria dos cursos a gente teve uma pegada bem diferente, de vendas no consultório, de como se portar perante o paciente, como abordar esse tema com o paciente, a parte do visagismo, a parte de vendas, né, que foi fantástico. O pessoal adorou. E devido a essa grande procura, esse grande sucesso, já vem o segundo, né, Rodolfo? Em breve aí, entre abril e maio, segunda edição, Uroscience, Estética Genital Masculina. E vamos que vamos. A ideia aqui no curso, a gente viu que desde de médicos que estavam iniciando, como médicos que já faziam, tiveram um grande interesse e com certeza que se capacitaram mais ainda aqui com esse nosso curso, né? Sensacional. Você falou uma coisa bem legal. A gente pegou... Foi bem bacana que a procura foi desde médicos residentes, médicos que não fizeram residência ainda, como urologistas já que estão atuando mais de 10, 15 anos. Exato. Então isso foi muito legal e foi o que a gente falou aqui, né? Hoje o médico tem que se atualizar cada vez mais, né, Rodolfo? É uma área que está totalmente em foco e... Como a gente ia conversar nesse podcast, né, Boretti? Por que está tão em alta a estética genital? Como que pênis diminuiu? Aumentou na média? Como que é isso daí? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso daí. Qual que é o paciente que a gente mais realiza esse procedimento, né? Aqueles pacientes que, na verdade, a grande maioria, nós trouxemos alguns artigos que você vai falar um pouquinho, a grande maioria tem o tamanho do pênis normal, né? E aí é bacana que a gente vai falar que muitas das perguntas que foram no nosso curso
eles queriam saber como que é abordado e quem que era o paciente que procurava, né, Rodolfo? Hoje a gente não tem, a gente vai mostrar aqui alguns trabalhos, não existe o perfil do paciente específico que procura bioplastia, não. Você tem inúmeros N's, né? Paciente que não está feliz, que tem o pênis realmente menor, paciente que tem um pênis do tamanho normal, mas não está feliz. Então tem uma abrangência muito grande. Então isso é o que sempre pergunto pra gente, que tipo de paciente. Isso nós vamos abordar um pouquinho hoje no podcast, junto com alguns trabalhos científicos também, né, Rodolfo? Exato, não é como aquela famosa frase de que não tem nada bom que não possa ser melhorado, né? Então não é porque tá bom, porque tem um tamanho bom, um volume bom, se pode ser melhorado, esse paciente é o candidato a fazer o preenchimento. Aquele paciente que pode ter o pênis menor, ou que tem o pênis de um tamanho bom, ou até aquele paciente que tem um pênis grande que quer melhorar a estética, esse paciente é o paciente para a gente. E essa é uma diversidade, né? Chega paciente com diferentes idades, diferentes profissões, com diferentes histórias, né? Com diferentes atuações sexuais, né? Homossexuais, heterossexuais. Então, assim, é uma gama de pacientes que nos procuram. Uma coisa que é bem assim, a maioria chega no silêncio, né, Rodolfo? Chegam envergonhado no consultório. A gente abordou isso, alguns pacientes chegam até na hora da consulta, chegam até embora, não entra. Então, isso daí é um pouco mais do paciente. Mas está mudando isso, né, Rodolfo? Acho que hoje muitos pacientes estão vendo isso daí, estão procurando, a vergonha está ficando um pouco de lado, o tabu está sendo um pouco quebrado, né? No nosso curso a gente aprende justamente isso também. No Neuroscience a gente ensina, né, e treina, mostra para os nossos alunos ali a entender, a enxergar na entrelinhas, conseguir tirar de fato aquele desejo inerente que o paciente veio à consulta, que às vezes não sai no primeiro contato. Então, mais uma vez, cabe a gente ter esse acolhimento para que o paciente fique seguro, tranquilo, falar uma coisa tão delicada, e é isso que a gente ensina também no nosso curso. E os trabalhos que nós vamos mostrar daqui a pouco também fala muito sobre isso daí, não é estética, bioplastia, não é sobre comparação de tamanho de pênis, não. É como o paciente se sente bem com ele mesmo, com o seu próprio corpo. Vamos próprio, ver, né? Vamos colocar um dos artigos ali, Boretti, que você puder comentar para a gente. Esse artigo aí é bem legal, de 2002, né? Um artigo que vê o tanto que isso, há quanto tempo, isso há muito mais tempo, né? A região genital masculina sempre foi motivo de estudos, de pesquisa, o tamanho, né? O Boretti vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Esse estudo, como o doutor Rodolfo falou, é de 2002, né? Uma revista extremamente importante internacionalmente, né? E que fala que o comprimento do pênis é normal na maioria dos pacientes que procuram o procedimento de alongamento peniano. Isso fala que a gente vem de encontro com a gente. Não é sobre tamanho, não é sobre, né, comparação, é sobre sentir-se bem com o próprio corpo. E aí o paciente pode fazer a bioplastia, não pode fazer a bioplastia, tem pênis normal, pênis grande, pênis menor, mas ele se sentir bem com o corpo. E principalmente com a vida conjugal, né, Rodolfo? Então esse trabalho mostra isso, que não é a parte... É raro assim, a gente pegar um paciente que, devido a ser muito pequeno, que não consegue ter uma relação. Não, na maioria das vezes tem vida normal, tem um pênis do tamanho normal, só que não está satisfeito. É isso aí. Nesse artigo, exclusivamente, é um artigo que foram avaliados, acho que 67, 70 homens, e desse estudo, nenhum paciente tinha o pênis considerado como pênis pequeno. Do tamanho abaixo da média, né? Lembrando que o tamanho do pênis é importante ensinar a medir, né, Boretti? Ensinar a medir. E o tamanho médio do pênis flácido é em torno de 9 centímetros, 9 e pouquinho. Que é a média do brasileiro, né? E com ele ereto, 13... 2,6, 13 centímetros, então. Isso depende muito de quem está medindo, né? Isso é legal, que o doutor falou, muitas vezes chega no consultório, o paciente, doutor, meu pênis é muito pequeno. Na hora que a gente faz a medição correta, do jeito que é correto, a gente fala, não, você está dentro da média do brasileiro, a média mundial. E ele se espanta, né, Rodolfo? Sim. Então, assim, porque na maioria das vezes não sabe como medir. Então, isso é legal de falar também. O tamanho, que é esse daí, de 9,5 a 12, mas como medir isso daí, né? É isso aí. A medida, a gente mede da base do pênis, então, bem da base até a extremidade, a ponta, a cabeça do pênis ali. E essa medida ali que muitas vezes o paciente falou, eu medi em casa, tinha dado um tamanho, aqui deu maior ou deu menor, então muito provavelmente é por conta da técnica que foi usada para aferição, né? Então a gente tem mais alguns artigos, acho que tem mais 2 artigos que a gente pegou para poder discutir aí com vocês. Esse daqui é um artigo bem legal,
mostrando, né, que se realmente o tamanho faz diferença, se ele importa. E foi um trabalho que foi feito com 52 mil pessoas, né? 52 trabalho mil bem abrangente. Tem casais, N na bem verdade. grande. Eram casais heterossexuais, na verdade, e foi avaliado, perguntado isoladamente para os homens quantos que estavam insatisfeitos com o tamanho do pênis, e 45% dos homens gostariam que fossem maiores. Foi feita a mesma pergunta para as mulheres. Companheiros desses mesmos pacientes. Desses mesmos homens. As parceiras desses homens que responderam que 45% gostaria que fosse maior, 85% das mulheres falaram que para elas estava ótimo, não mudaria em nada no pênis ou na genitália do parceiro. Então isso mostra mais uma vez a importância do homem estar bem consigo, né? A questão é, vamos melhorar para nós mesmos. Claro, consequentemente, vai ter um reflexo no relacionamento para a parceira, vai ter um relacionamento na autoestima, na segurança. Então, esses artigos estão aqui para mostrar que realmente o paciente ideal é aquele paciente que deseja melhorar. Então, mas outra coisa, não é sobre tamanho, né? Não é sobre aqui foi muito estética, claro. não é comparação. É sobre sentir-se bem com o próprio corpo. Então, você vê que a maioria dos homens queriam aumentar, sendo que as suas parceiras estavam satisfeitas. Então, tinha uma vida sexual ativa, uma vida... Então, isso mostra, mais uma vez, que estética peniana não é sobre tamanho e comparação. Não ser repetitivo, mas é sobre sentir-se bem com o corpo mesmo. A partir do momento que o médico começar a sentir, entender isso, você pode ver que ele deixa de ser um procedimento técnico para ser um procedimento verdadeiro humanizado, né? Com certeza. Humano, que é isso que bonito, faz a diferença. Hein? Falou, essa que faz a diferença. É isso, falou bonito. Foi a mensagem que a gente principou no primeiro curso nosso, né? É isso. A nossa ideia é deixar de tratar isso como um procedimento estritamente técnico e que consiga, de fato, mudar a alma, mudar o ser humano ali, sair dali do consultório como uma outra pessoa. Né? Aí mostra até, voltando um pouquinho, que a gente já falou algumas outras vezes, esse atendimento humanizado faz a diferença. Eu e o Dr. Rodolfo, por exemplo, é difícil a gente falar para você, nós vamos pôr XML. Não. Nós vamos fazer um procedimento que você fique de acordo, esteticamente, que o paciente seja feliz, a gente saiba até o limite nosso de colocar, né, Rodolfo? Então, assim, não é uma coisa só pensando em dinheiro, só ali pensando em tamanho, comparação. Então, o atendimento tem que ser humanizado, como na maioria da medicina, né, Rodolfo? A estética peniana não é uma coisa diferente. É um procedimento médico, estético, como qualquer outra cirurgia plástica, onde o atendimento humanizado faz total diferença. É isso que nos torna ser humanos diferentes e é isso que a gente ensina muito no nosso curso. E eu tenho certeza que os médicos que participaram do nosso curso já estão colocando em prática isso muito bem, muito mais do que a técnica, essa nova visão, essa nova forma de entender o ser humano e o tanto que isso pode agregar para a vida da pessoa, né? Eu acho que é sensacional. E o pessoal falou muito no nosso curso também, é o treinamento que a gente deu, na verdade, do médico abordar o paciente, porque na maioria das vezes o paciente não fala, né, Rodolfo? Ele tem vergonha, tem um medo de julgamento, tem bloqueio emocional. Então, o nosso curso também, que a gente pega bem nisso daí, é como o médico abordar isso daí no consultório. Fazendo frases reais para o consultório, fazendo umas coisas bem bacanas para o paciente se ficar mais, né, Rodolfo? Como que a gente pode dizer? Às vezes ele chega todo retraído, todo com vergonha, e a gente tem que deixar ele mais, né, a base da à vontade confiança, mesmo. Né? É confiança. Eu acho que do momento que o paciente não ainda é visto como um tabu, então, apesar de sermos urologistas, sermos os médicos dos homens, e o paciente sabe disso, muitos pacientes ainda chegam com uma certa restrição, ainda tem algumas crenças, e a gente, como urologista e como principalmente formador e capacitor de outros médicos para isso, a gente tem que saber conseguir tirar essas informações importantes do paciente. Nós havíamos passado um outro trabalho num podcast anterior que fala exatamente disso. Se eu não me engano, 97% dos pacientes saem da consulta insatisfeito, que realmente ou não conseguiram falar ou não se sentiram ouvidos pelos médicos. E nessa área, o grande diferencial é esse, o médico que consegue ouvir o paciente, aquele médico que consegue ser visto que traga segurança para o paciente, um conforto, um acolhimento, esse paciente vai se dar muito bem nessa área e vai trazer um bem muito maior para o paciente, com certeza. E além do paciente, se der bem o médico também, né, Rodolfo? O médico, hoje até te brinca, o médico que sabe escutar, que sabe falar, que dá essa liberdade para o paciente, está saindo na frente de muita gente.
A gente já falou, você sabendo escutar o paciente, deixando ele mais à vontade, já tem um atendimento humanizado e teu consultório vai voar, né, Rodolfo? Hoje, infelizmente, muitos, foi aqui esse trabalho que a gente falou, muitos chegam no consultório pra gente, que a gente, devido a esses cursos que a gente faz, que a gente já tá atuando nessa área, a gente tem uma procura bastante conosco e a maioria é a mesma história, a maioria das vezes, né? Ah, outro médico não quis me escutar, não deu nem espaço para mim. Então, isso também a gente aborda bastante no nosso curso, né? E isso é importante para qualquer atendimento médico, né? Saber escutar. Eu acho que independentemente da questão do tema que nós estamos falando, isso daí é uma coisa básica que, infelizmente, acaba sendo raro, né, na medicina. Não é infrequente a gente ouvir do paciente, poxa, nossa, doutor, o senhor é muito bacana, o senhor me ouve, né? Aborda esse tema, né? Na maioria das vezes, e o que o paciente fala pra gente é assim, doutor, eu fui começar a falar com outro médico e ele já me cortou. Aí você fala, então, aí ele perdeu, às vezes, um procedimento que ele podia fazer. Até colegas nossos que fazem o procedimento, mas que não dão essa liberdade para o paciente, eles nos procuram. É um tema muito, muito amplo, não só estética, como disfunção erétil, paciente médico, às vezes, está habituado com um tratamento mais conservador, ou aquele jeito, poxa, vai para o psicólogo, toma esse remédio aqui, pronto, não tenta entender de fato o paciente. E na estética genital, é fundamental que a gente consiga entender, ver o que realmente está incomodando esse paciente e poder oferecer para ele realmente aquilo que pode trazer um benefício maior, né? Uma coisa interessante que foi abordado por um dos nossos, né, nossos que participaram do nosso curso já era um urologista, ele falou, Boretti, é o seguinte, quando você tem um câncer de próstata, algum cálculo renal, são patologias mais antigas e definidas, você segue, né, uma sequência de perguntas, de anamnese, diferente da estética peniana, que apesar de ter a parte técnica, teórica, é completamente diferente o atendimento. O atendimento tem que ser humanizado, você tem que saber escutar o paciente. Saber escutar e muda completamente o teor, às vezes, Às vezes, para a gente abordar, né, Rodolfo? A gente aborda um paciente de uma forma completamente diferente. Tem paciente que tem vergonha de acender a luz, tem paciente que tem vergonha de ir por uma sunga de ir na praia, tem paciente que faz sauna diferente. Então, assim, é um pouco diferente essa parte da estética, da bioplastia, nesse sentido de não ser uma coisa mais 2 mais 2 não é 5, 4, né? Então... a gente não pode rotular e tentar criar um script fixo para o paciente da estética genital. Eu acho que cada um vai ter a sua particularidade e como é um tema muito, muito... Ainda que existe um certo receio, até mesmo tabu, a gente deixa e ensina isso para os nossos alunos, nossos médicos aqui que participam do curso, a forma como deve abordar, né? A venda humanizada, que a venda, todo mundo olha com receio, todo mundo tá fazendo um tipo de venda, né? Nós médicos também, né? É a profissão mais antiga, né? Como disse o nosso palestrante. Nosso querido amigo Pereira Amorim, a venda é a primeira empresa, a primeira profissão que existiu no mundo, né? Então, a gente tem que saber como abordar esse paciente e saber, de fato, oferecer aquilo que vai fazer uma mudança na vida dele. É transbordar e entregar o máximo que a gente puder para o paciente. Eu tenho certeza que isso daqui muda a vida. Isso aqui muda a confiança, muda a autoestima. E como a gente disse, não é questão de tamanho, né? O tamanho pode estar dentro da média, um pouco abaixo ou um pouco acima. O trabalho falou, a maioria está normal, né? A grande maioria dos pacientes estão dentro da normalidade do tamanho e não é por conta disso que esse paciente não está apto para realizar o procedimento. Se ele está insatisfeito, por que não melhorar, né? Outro tema que foi abordado bastante, foi muito legal no nosso curso, que teve essa discussão, né? Existe o paciente ideal? Quem não deve fazer o procedimento? E isso é muito legal. Isso foi levantado lá. A gente tem alguns perfis de paciente que a gente tem que tomar um pouco mais de cautela, né, Rodolfo? Tem pacientes que você vê que tá com a autoestima alterada, tá com algum distúrbio psicológico, psiquiátrico. Então, a gente tem que saber falar não nessas horas. A gente tem que saber identificar e falar não. A responsabilidade médica também passa por isso de saber contraindicar um procedimento, né? E essa é uma das partes mais difíceis, né? Saber em quem não fazer, né? E existe pacientes que não devem ser feitos. Aqueles pacientes que estão mais fragilizados,
que tem um distúrbio ali da identificação, da visão, da imagem, esse paciente talvez valha a pena ser avaliado primeiramente por uma equipe da psicologia multidisciplinar, para posteriormente, se realmente se enquadrar, fazer o procedimento. Sim. E aquilo que a gente já falou inúmeras vezes e a gente não se cansa, é sempre estabelecer e colocar a expectativa com a realidade, né? A gente não está para fazer nenhum procedimento, e a gente ensina nossos médicos, nossos alunos, que não é para que seja feito o procedimento e que perceba, o que você fez? Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que realmente o paciente sinta uma diferença e quem esteja com ele, quem vai participar ou quem veja a genitália, vê que tá bacana, mas que não saiba que fez um procedimento ou fez o preenchimento com ácido hialurônico e tudo mais, né? Então, acho que esse aí que é o principal objetivo nosso, naturalidade e melhorar a autoestima e a segurança do paciente. Sim, isso é importante. E aí a gente também já falou da nossa experiência profissional. Eu, Dr. Rodolfo, dificilmente... Assim, lógico, tem algumas pacientes que vêm de fora, às vezes até de outro país, né, Rodolfo, mas de outros estados. Mas a gente evita de fazer o procedimento numa primeira consulta. Porque tem aquele impacto, às vezes o paciente fica, não sabe o que é. A gente até orienta, dá uma pensada. O paciente hoje com a internet, ele vai dar uma procurada, vai dar uma estudada. Isso também faz uma diferença do que pegar no supetão. Às vezes, você faz a primeira consulta, vários pacientes já nos procuraram, que fizeram com outros colegas, que depois se arrependeram do tanto. Quanto você quer? 2 mais 2 é 4? Não é por aí. Então, assim, é uma coisa importante. Às vezes fala para o paciente, vai pensar sempre na segunda, dificilmente a gente faz o procedimento na primeira consulta, né? Sempre aborda, depois a gente faz essa parte aí. Então, isso é bem legal para ajustar a expectativa também. Uma coisa importante também, às vezes, e que muitos dos pacientes, a maioria que nos procuram, estão sem as parceiras, né? Ou parceiros. E às vezes até a gente fala, o que seu parceiro pensa disso? Porque isso às vezes às vezes eu tive um paciente lá que o cara queria fazer para a esposa voltou, não, doutor, eu não quero, já estou satisfeito. Então tem que ter um alinhamento também justamente para ajustar a expectativa, né, doutor? Não adianta também a gente querer fazer uma coisa diferente da outra e não fazer aquele negócio maquinizado, né? Acho que é totalmente personalizado, né? Fisiológico, né? Foi o que o doutor falou, deixar, que nem alguns colegas que a gente já falou aqui outra vez, doutor, quanto que nós vamos pôr a conta do seu dinheiro eu conseguir pagar? Cara, isso é uma das frases que mais me... Né, dói o coração, dói né? o coração escutar isso de um paciente, cara. É triste. Mas, assim, lógico, o que vai acontecer? O cara perdeu o paciente, mas, assim, é muito ruim, né? Saber que tem colegas abordando dessa forma. Péssimo, não. Você não tem... a gente nem cogita essa possibilidade. Uma outra coisa interessante também, Boretti, que você comentou sobre a estética e tudo mais, sobre os procedimentos, os tipos de materiais, né? Eu peguei recentemente um caso bem diferente assim, triste, né? Que foi feito com PMMA, é um produto que eu não recomendo para a região genital, deixar claro que para a região genital que eu não recomendo, pode ser que para as outras estruturas, outras partes do corpo fique bom e tudo mais. Nós não usamos. Viu? Não usamos e não recomendamos. Mas que estava com o pênis um pouco deformado até, e o PMMA acaba aderindo à pele, né? E forma nódulos, irregularidades. Então, infelizmente, não tem muita coisa a mais que a gente possa fazer. Na verdade, nesse paciente, a gente conseguiu ainda fazer um retoque com ácido hialurônico, o paciente ficou satisfeito e eu também fiquei muito satisfeito com o resultado, mas a gente tem que ficar muito atento com o tipo de produto. Tem muitas coisas que podem ser usadas. PMMA, o ácido hialurônico, que é o que a gente recomenda e que utiliza, o PLA, né, o ácido polilático, a gordura, né, a gordura. E tem alguns trabalhos que compararam isso, a gente tinha lido há algum tempo atrás, que mostra que realmente o ácido hialurônico é o melhor produto, né? É melhor do que a gordura, pelo menos na maioria dos trabalhos que nós vimos, que ela é mais previsível, causa menos irregularidade, é reversível quando mais desejar. Fácil de reverter, muito mais conhecido fácil. Antídoto, né? Então, eu não abro mão da escolha do ácido hialurônico, né? Com relação ao PMMA, essas questões de irregularidades, de irreversibilidade, é um procedimento que, por mais que a gente tente reparar,
é um procedimento que a gente não vai ter como retirar, a não ser que faça remoção cirúrgica, né? mesmo. Aí isso é um grande problema e a gente não abre mão do ácido hialurônico, realmente. E aí, né, Rodolfo, uma coisa bacana, o Rodolfo tocou nesse assunto e a gente também abordou muito isso no nosso primeiro curso, né, que é sobre a escolha do ácido hialurônico. Então, a gente, fez uma abordagem intensa aí, os tipos, quando o ácido hialurônico é mais mole, mais duro. Nós temos, né, Nós temos ácido hialurônico no isso. nosso corpo, né? Entendeu? E por que aquela aula foi Aquela bem aula bacana. foi bem legal. Bem bacana, porque a gente produz ácido hialurônico, nós temos ácido hialurônico no nosso corpo normalmente, mas se utilizássemos exatamente a mesma estrutura, Ele se dissolveria. Ia absorver em 24 horas, ia ter absorvido, e então teríamos que fazer preenchimento diário. Assim como, né, Rodolfo, você vê que cada dia chega ácido hialurônico diferente Sim. e cada vez evoluindo cada vez melhor. É igual como qualquer outra evolução. A televisão, que era de tubo, hoje... Então, ácido hialurônico também. A gente já está um tempo fazendo, a gente já vê os resultados. Hoje, a gente tem ácido hialurônico que é um pouco mais mole, tem ácido hialurônico que já fica mais duro. Tudo isso dentro da consistência, a gente aborda muito bem isso dentro do nosso curso. Isso é importante, até para a expectativa do próprio paciente seu. Tem paciente, quanto mais duro que te usar o ácido hialurônico, você tem menos tempo para fazer a massagem. Já quanto mais mole, você pode ajustar o formato por mais tempo. Então, tudo isso daí é abordado no nosso... Menor Isso é legal elasticidade. E falando nisso que o Rodolfo falou, que é legal pra gente, o pessoal muito procura, doutor, mas vocês fazem bastante, eu tive algumas complicações, sim, eu acho que assim, complicação é inerente ao procedimento. Mas a gente tem que fazer de tudo para minimizar as complicações. E o principal, né, Rodolfo? A gente tem que treinar o médico para ele saber tratar as complicações. A gente pode fazer tudo certo, o paciente pode desenvolver uma reação alérgica. Sim. Como às vezes uma reação alérgica a uma dipirona, uma novalgina. Então, assim, a gente tem que saber. O problema não é ter as complicações, é saber tratar. E o paciente está ciente do que pode estar acontecendo, como qualquer outro procedimento mesmo. E minimizar, né? Sim. A ideia é minimizar o que a gente puder dos riscos, por isso do treinamento. Pequenos pontinhos roxos são normais, não dá nem para considerar como uma complicação, mas minimizar é um procedimento que é para o paciente sair de lá feliz e não preocupado como vai ficar, né? Então, a ideia no nosso curso é exatamente essa, minimizar complicações, melhorar o treinamento dos médicos, aprender, ensinar ou melhor, otimizar essa visão mais humana do médico frente a esse paciente que nos procura, que já tem que entender que o paciente já procura com certo receio, a grande maioria, né? É muito raro o paciente que chega lá, pô, doutor, já quero isso fazer aqui. isso. Tanto... É isso e daqui. treinar e outra coisa da abordagem nossa, não é só o procedimento, você treinar, o que eles elogiaram muito é treinar o próprio médico, né? Como abordar no consultório, como não abordar, dizer sim, de saber dizer não, saber alinhar expectativas, como a gente já falou. Então, tudo isso daí foi uma coisa que foi no nosso curso e o pessoal adorou, na verdade, isso daí. A gente está tentando, acho que de todos os cursos que a gente já fez e já participamos, não é por mais assim, foi um curso bem completo, né? Envolveu de tudo, né? Tanto é que a procura tá assim, já tem uma lista de espera pro próximo curso, tá para sair agora, nós vamos, acho que até semana que vem a gente já está definindo a data, né, Rodolfo? E vai ser ainda melhor, sim, né? Vai ser ainda melhor. Nós abordamos outros temas, né? Nós vamos abordar não só a bioplastia. Parte estética geral, né? Da parte masculina. Mais convidados que já foram sucesso. Todo mundo falou, cara, não tira. Os depoimentos ali foram clássicos. Não tiram esses profissionais, esses convidados que fizeram toda a diferença, né? Parte técnica a gente faz e faz bem feito, mas mais o médico mesmo procura mais do que a parte técnica, como que pode empregar isso, como pode precificar, né? Era uma questão muito... Precificação era um questionamento direto. Rodolfo, que hora que vai ser ali? E aí, vamos ter aula da... Vai ter sim. E foi fantástico. E é legal, né, Rodolfo? Os caras chegavam pra gente, não, mas quanto vocês cobram? A gente não sabe quanto a gente cobra. Se eu te falar hoje, quanto que é, Rodolfo? Não, é um procedimento, nós vamos avaliar caso por caso. E outra coisa importante, né, Rodolfo? Vamos falar um pouquinho nos próximos cursos, algumas outras técnicas, algumas outras coisas. E acho que tem mais um trabalhinho, não tem, Rodolfo? Que a gente também separou. Tem um artigo que fala sobre, acho que... Esse daí. É isso daí, sobre a visão, né? Fala esse modelo 3D aí, né? Que é uma coisa nova que está aparecendo. Que a questão é, a gente falando, nós estamos falando aí sobre tamanho do pênis, né?
E tem esse trabalho que mostra, tendo como modelo um modelo 3D, as preferências das mulheres. E o que chama atenção, né, é que a maioria das mulheres preferiam um pênis com uma circunferência e o comprimento pouco maior para aqueles parceiros únicos. Mas para aqueles parceiros a longo prazo, elas preferiam Tamanho pênis normal. de um tamanho médio. Então, é mais uma curiosidade, né? Isso é bem curioso, né, cara? Isso Muito é um curioso, trabalho que muito legal. até deixou a gente um pouquinho assim, quando a gente trouxe, falou, pô, que você vê, ela se preocupa mais quando é um parceiro não de longa, casual do que um parceiro de longa data, né? E aí que esse casual... Aí que envolve, né, que a gente fala, que envolve tudo, né? Envolve o relacionamento em si, envolve tudo, não é o ato sexual, o tamanho, comparação, é sentir-se bem com o corpo, com o parceiro, com a vida sexual. Mas é um trabalho bem... E uma coisa importante, você vê que todos os trabalhos que a gente trouxe aqui são trabalhos internacionais, né? E graças a Deus agora no Brasil, com essa abordagem, está se quebrando esse tabu. Mas assim, já começou em outros lugares, né? Como a gente até falou no nosso curso, né, Rodolfo? O ácido hialurônico hoje é o procedimento estético do homem, acho que é o segundo mais procurado. Só perde, acho que para Pro Botox, pro né? Botox. Botox. E a cirurgia plástica, o que perde é só para pálpebra, né? É isso mesmo, é verdade. Se eu não me engano. De Então, assim, pra você ver, no mundo inteiro já é um procedimento bem... Já está difundido. bem... Já está quebrando, vencendo barreiras, quebrando tabus. E a ideia com a gente aqui também é capacitar cada vez mais médicos para que mais pessoas façam isso com qualificação e com menores riscos, né? E, assim, muito bacana, né, Rodolfo? Assim, falando também do curso, como que foi a parte da parte prática, né? É aqui um agradecimento especial ao Hospital Excelência, né? Referência a atendimento, os pacientes, modelos adoraram. Às vezes os pacientes, muitos nos procuraram, né, Rodolfo? Ah, doutor, mas tá com medo, você vai estar junto? Não, nós vamos fazer junto. Nós vamos estar junto com os pacientes, com os médicos. Os médicos adoraram também, que eles sentiram-se muito mais seguros. Uma coisa é ele ver a aula teórica, ver como que faz, uma coisa é ele pôr a mão na massa. E uma coisa então, esse hands-on ficou muito legal, né? E uma coisa que eles comentaram, lembra? Antes da parte prática, é interessante ter um videozinho para ter uma ideia, para não ir muito cru. Tiveram muitos médicos que não tinham nenhuma experiência, né? E com essa nossa aula teórica, onde nós pudemos mostrar a parte técnica, passo a passo, e em seguida, na tarde, já colocarmos em prática exatamente isso com o médico, independentemente se ele já havia feito 1, 2, 10, nenhum, ele colocou a mão na massa e fez integralmente o paciente com a nossa supervisão, conosco em campo, né? Então, os médicos podem ficar tranquilos que vão sair de lá com toda a capacidade, com toda a segurança para no dia seguinte tá fazendo executar. E outra coisa bacana também, que aqui é um spoilerzinho que nós estamos falando, né? Não é só fez o curso, foi lá, fez o procedimento e não sabe, não. A gente criou um grupo do WhatsApp, né? Onde a gente tem, a gente vai dando, a gente está acompanhando esses nossos que participaram do curso, trocando experiência, tudo que eles precisarem, nós estamos à disposição. E nós estamos acompanhando os pacientes e mostrando o resultado com 2 semanas, 3 semanas, hoje já está dando quase 2 meses, né? Então, assim, não é uma coisa assim. E isso também é um diferencial que eles estão adorando, né? A gente está, o grupo aqui, nós estamos conversando, os pacientes, sabe, assim, total, adoraram. Né? Inclusive, até depois você vê, né, Rodolfo, que tem lista de espera já de paciente querendo paciente modelo, né? Então, assim, foi um sucesso. Confiança e, assim, no nosso trabalho, só né? tenho que agradecer mesmo a todos que confiaram em nós, né? E falar que já tem outros por aí. Tem, e como você mesmo disse, Boretti, lembrando, a gente fala muito aqui sobre preenchimento peniano, mas a estética vai muito além disso. É escrotoplastia, é botox na região genital, no pênis, uso de tecnologia para aquela gordurinha suprapúbica, lipoaspiração da região suprapúbica para aquele paciente que tem o pênis embutido. Então, é um campo e uma área da medicina, da urologia principalmente, que está cada vez mais em crescente e preocupado com o bem-estar masculino, né? Não se preocupe também, vai ser uma coisa que nós vamos mais para frente, já estamos pensando também, que envolve a estética, a implantação de prótese peniana, né? Aí é um pouquinho mais especificamente para o urologista, né, Rodolfo? Mas nós também vamos falar um pouco da prótese semi-rígida, da prótese inflável. E hoje, assim, mudou muito também. A procura melhorou muito, aumentou muito. Então, o médico tem que estar preparado para isso, né? Não, é isso daí. Eu acho que esse primeiro podcast pós primeira edição do nosso curso
Foi mais para agradecer mais uma vez a cada um dos nossos participantes, para os nossos Parceiros, né? parceiros de curso e dizer para vocês aí que com certeza em breve vão ter as outras edições e cada vez melhor, otimizando, melhorando o que está bom e sempre dando o nosso máximo aqui, né, Boretti? E muito feliz também com o resultado, né, Rodolfo? Além de tudo. Pô, os pacientes ficaram felizes, os que participaram do curso ficaram felizes, os parceiros ficaram felizes, nós ficamos muito felizes e só agradecimento mesmo. E é um projeto que começou pequeno, aí está crescendo cada vez mais, o pessoal vem nos procurando, vem nos pedindo, então nós vamos falar que é só o pontapé inicial aí, que vem muita coisa legal pela frente. Pontinha do iceberg, se Deus quiser.